Esta preciosa coleção de 144 negativos fotográficos reúne fragmentos visuais da vida privada e familiar de distintas gerações ligadas a famílias como Cunha Pereira, Ferreira Rabelo, Electo de Souza, Viana e Cruz, entre outras linhagens tradicionais da elite letrada de Minas Gerais, entre o final do século XIX e meados do século XX. Produzidas desde cerca de 1870, nos primórdios da fotografia, cuidadosamente e longamente posadas, que os fotógrafos profissionais naquele tempo chamavam de fotografia artística, mas em boa parte entre 1908 e 1945, essas imagens preservadas em negativos inicialmente em chapa de vidro com albumina da clara de ovo e sal de prata, às vezes de platina, depois com gelatina e prata sobre acetato, retratam cenas cotidianas em cidades tão diversas como Cerro, Ouro Preto, Peçanha, Belo Horizonte, Sabará, Jaboticatubas, e Mar de Espanha, em Minas Gerais, e Vitória e Calçado, no Espírito Santo, além do Rio de Janeiro, então capital federal. Trata-se de um acervo profundamente revelador dos modos de vida de uma classe social que valorizava a educação, a cultura, os vínculos familiares e as formas tradicionais de convívio. Os homens muitas vezes frequentaram o Colégio do Caraça, outros seminários, e as primeiras academias do Brasil, fundadas por Dom João VI. As fotografias, muitas feitas em casa, por amadores habilidosos, outras por profissionais de estúdio, mostram crianças em trajes cerimoniais, jovens em festas escolares ou religiosas, casais em momentos de intimidade, senhoras em seus salões e quintais, e homens em trajes formais, como ternos escuros, gravatas longas, de laço ou borboleta, colarinhos duros muitas vezes altos e chapéus ou cartolas. A maioria dos homens, principalmente no século XIX, usa grandes bigodes com as longas pontas retorcidas para cima, sinal de masculinidade, alguns ainda mais com barba e até mesmo uma pera no queixo. As mulheres, por sua vez, aparecem ora em vestidos longos e sóbrios, típicos da moda eduardiana tardia, ora em trajes mais leves e modernos, refletindo a passagem do tempo e das convenções sociais. Os cabelos, quase sempre repartidos e penteados para trás, muitas vezes eram adornados com laços de fitas. O uso de brincos era praticamente obrigatório. Muitas cenas ocorrem em interiores bem decorados, varandas, jardins ou nas ruas das cidades em transformação. Os enquadramentos revelam não apenas os sujeitos, mas também os móveis, os detalhes arquitetônicos e os modos de habitar. A religiosidade, a educação doméstica, os rituais de passagem, como o batismo, a primeira comunhão, os casamentos e o luto, estão fortemente presentes como estruturas simbólicas da vida familiar. Há também registros de viagens, reuniões sociais e instantes de lazer, que ajudam a compor uma imagem mais ampla dos modos de sociabilidade daquela época. Ressaltam as fotografias de formatura, em que os fotografados estão embecados, ou seja, de beca e capelo. Importantes registros se constituem por grupos, seja de famílias ou reunidos em eventos marcantes. Embora os negativos não estejam organizados de forma rigorosamente cronológica, sua sequência permite uma leitura emocional e histórica, quase como se folheasse um álbum íntimo, em que os rostos e os gestos revelam uma cultura do olhar e da memória marcada por fortes laços de pertencimento. Essa coleção se destaca ainda pela raridade de conter, em muitos casos, datas e informações precisas de lugar e contexto, e dados da genealogia e da história familiar e até mesmo da história local, ou municipal, às vezes chamada de microhistória, o que lhe confere um valor documental inestimável para a história da fotografia doméstica e para os estudos da vida privada no Brasil, mormente entre a segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Ao narrar essas imagens hoje, não se trata apenas de resgatar memórias, mas de reconhecer nelas uma forma de inscrição do tempo. Cada negativo é uma janela aberta para o passado, mas também um espelho que nos permite refletir sobre o presente e até imaginar o futuro.